Novamente, boa noite a todos. Vamos abrir as nossas Bíblias para o Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 17. E nós iremos ler o verso 1. Evangelho de João, capítulo 17, verso 1. Leamos. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, queremos, Senhor Deus, ser gratos pelo tempo em que podemos, Senhor Deus, livremente aqui abrir a Tua Palavra e desfrutar das riquezas insondáveis que ela tem. Meu Deus, temos estudado esse Evangelho e temos visto, Senhor Deus, tudo que João aqui deixou claro, que tinha o desejo de mostrar, guiado pelo Teu Espírito, a obra consumada de Jesus, que Ele chamou aqui de hora. Pedimos que o Senhor nos ajude a meditar sobre tudo o que aconteceu durante o ministério do Senhor Jesus, e assim também, amado Pai, o que representa essa concretização para as nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor Deus, com sabedoria dada pelo Espírito, a discernirmos, Senhor Deus, os ensinos desta noite. Agradecemos em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Meus amados, nós estamos na exposição do Evangelho de João e chegamos no capítulo 17, no qual temos a tão conhecida oração sacerdotal. Avaliando esse capítulo, diante da sua profundidade, achamos por bem fazer uma série desse capítulo, diante da quantidade de informação que nós temos. E hoje nós iremos trabalhar o primeiro versículo. O primeiro versículo desse capítulo começa Jesus orando a Deus, e nós iremos ver que essa oração de Jesus ela se estende. Contudo, nós precisamos lembrar que esse contexto nós estamos inseridos nos últimos momentos de Jesus ainda. E a oração sacerdotal é o ponto final dos últimos momentos que Jesus está com os seus discípulos. Desde o capítulo 13, nós estamos, capítulo 13, 14, 15 e 16. Nós estamos naquele momento, Jesus com os seus discípulos no cenáculo. E muitas coisas aconteceram ali, muitas turbulências, muitas aflições de coração e muitos ensinamentos por parte de Jesus. Jesus ensinou sobre amor, Jesus ensinou sobre servidão, sobre humildade, Jesus ensinou sobre o céu, Jesus ensinou sobre a obra do Espírito, Jesus ensinou muitas coisas. Mas agora, como um perfeito Filho de Deus, Jesus termina esse momento orando, chegando ao Pai e orando. Contudo, a oração de Jesus, ela tem objetivos bem específicos. Nós vamos cobrir aqui, hoje, a introdução do que seria esses três ênfases que Jesus dá na oração, e depois voltaremos a entender por que ele começa olhando para o Pai e dizendo: Pai, é chegada a hora. Veja que capítulo 17, versículo 4 a 5, diz assim: Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiastes para fazer. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti,
antes que houvesse mundo. Então, uma das faces da oração de Jesus é orar por si mesmo. Uma das faces da oração de Jesus. Então, Jesus ora por si mesmo, dando uma ênfase à obra que ele já tinha cumprido o seu ministério, mas estava prestes a concretizar essa obra, pedindo a Deus que os dois fossem glorificados por causa da hora chegada, tanto o Pai como o Filho. Mas a segunda face da oração de Jesus está aí no versículo 9 do capítulo 17, diz assim: é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. Então, a primeira face da oração de Jesus, ele ora por si, diante da obra que ele estava para fazer. A segunda face da oração de Jesus é orar pelos seus discípulos que estavam ali, aqueles que ficariam sozinhos, poucos minutos depois. Então, Jesus ora por eles. Jesus, eu oro por eles porque eles vão ficar aqui. Mas a terceira face da oração de Jesus está no verso 20. Abramos aí, o verso 20. Não rogo somente por estes, ou seja, os seus discípulos que ali estavam, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Então Jesus aqui expande a sua oração. E ora por quem, meus amados? Por nós. Ou seja, Jesus ora inicialmente por ele, depois pelos seus discípulos que estavam com ele, e depois Jesus expande essa oração para todos os crentes futuros, aqueles que viriam a crer, e que situacionalmente falando, ficariam na mesma situação dos seus discípulos, ou seja, estariam aqui sem a presença física do Mestre. Então, esses são os aspectos da oração sacerdotal. Os últimos momentos da vida de Jesus, ali no cenáculo com os seus discípulos, fechando todos os ensinamentos, Jesus ora por si, pelos discípulos que estavam com ele e por todos aqueles que ainda creriam. Agora, existem alguns aspectos que nós devemos aplicar da oração de Jesus. A oração de Jesus deve ser entendida como a consumação do primeiro versículo do capítulo 13. Não sei se os irmãos lembram. Lembram? Jesus amou-os até o fim. João começa essa última seção do livro, ou seja, Jesus com seus discípulos, dizendo que Jesus tinha amado eles até o fim. A oração sacerdotal, ela é a concretização dessa perspectiva de João sobre Jesus e esse relacionamento que Jesus tinha com eles. Ou seja, ele ensinou, confortou o coração, consolou os discípulos e depois orou por eles. Então, a oração sacerdotal finaliza essa sessão que vai desde o capítulo 13 até o capítulo 17. Essa oração, irmãos, poderia ser encarada como um modelo? Sim. Jesus aqui, ele aplica algo muito forte. Em uma oração, como Filho de Deus perfeito, ele ora por si, ele ora por aqueles que ele conhece, no sentido que estão próximos, e ora por aqueles que estão longe. Certamente Jesus nos ensina aqui como orar também. Jesus ensina que a amplitude da oração ao Pai estende muito mais do que as barreiras físicas. Sabendo, obviamente, que Jesus era Deus, mas ele, como Filho perfeito, ora por todos aqueles que participariam dessa mesma fé. Meus irmãos, nós não temos ideia o quanto a oração ela é importante para nós. Às vezes nós temos contato com alguns pastores que estão fora, e se tem uma coisa que geralmente quando nos aproxima de Deus e nos
afasta do pecado. Tendo em vista, quando nós oramos, nós estamos o quê? Próximos do Senhor. E quando estamos próximos do Senhor, estamos nos resguardando de pecar. Então, a oração, ela é algo muito profunda. Deve ser feito nos momentos bons, mas também deve ser feita nos momentos de crise. Imagine que talvez poderíamos assim afirmar que o maior momento de crise da história da humanidade estava prestes a acontecer. Ou seja, a morte do Criador de todas as coisas. Nós vamos ver que Jesus continua orando, tá certo? Essa é a última oração para os discípulos, mas Jesus vai continuar orando um pouco mais depois, tá bom? Bem, agora, voltando aí para o capítulo 17, versículo 1, Jesus diz o seguinte: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu, uma atitude de oração, e diz assim: Pai, é chegada a hora. Essa frase, é chegada a hora, ela não pode ser simplesmente lida com uma, digamos assim, com uma análise simples, com uma ideia de que, chegou a hora de eu sair, né? Ou chegou a hora de nós terminarmos a ceia, a Páscoa que nós estávamos realizando aqui. Não. Desde o capítulo 1 do livro do Evangelho de João, João vem falando sobre uma determinada hora. E nós já inclusive falamos sobre isso aqui algumas vezes. Entretanto, agora é o momento que Jesus diz assim: de verdade é chegada a hora. A expressão "a hora chegou", aqui em João, revela uma profunda consciência do Senhor Jesus em relação ao plano divino da redenção. Jesus, ele está plenamente ciente de que todos os eventos significativos da história da salvação estão determinadas para concluir-se poucas horas depois dali. Durante o Evangelho de João, nós vemos, eu vou ler aqui os versículos, não precisa os irmãos abrir, para a gente poder avançar. Capítulo 2, versículo 4, quando Maria chega para Jesus, pedindo para ele transformar a água em vinho, lembra? Jesus responde assim para ela: mas Jesus disse: mulher, que tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. É a primeira vez que esse conceito é apresentado no Evangelho de João, mas ele avança. Ou seja, nós sabemos que o ministério público de Jesus durou 3 anos e provavelmente ele passou por 3 Páscoas, né? Aqui no capítulo 7, que é o que eu vou ler agora, nós estamos ali na iminência da festa dos tabernáculos. E o que é que acontece? Os irmãos de Jesus estavam dizendo, achando incrível, humanamente falando, as obras de Jesus, e queria que ele se revelasse para o povo. Capítulo 7, versículo 6. Disse, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, e o vosso sempre é presente. Versículo 8. Subi vós outros à festa, eu, portanto, não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Então Jesus aqui, ali na festa dos tabernáculos, diz: ainda não é chegada a minha hora. Capítulo 30, Jesus decide ir. Lembra que nós discutimos que Jesus não faz como um filho que não depende das suas decisões do pai. Jesus se reclusa, ora e depois decide ir à festa, né? Capítulo 7. E aí quando Jesus está lá, então procuraram prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. E João enfatiza agora, não pelas palavras do próprio Jesus, mas pelas palavras dele mesmo, porque ainda não era chegada a sua hora. Então, João entende, em cima do seu relato do Evangelho, que as próprias palavras de Jesus já ecoavam que existia um momento certo para ser cumprido. Todo o desfecho da cruz. Capítulo 8, versículo 20. Proferiu estas coisas no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu. Por que ninguém o prendeu? Porque não era ainda chegada a sua hora.
E João vai desenvolvendo esse relato. Agora, capítulo 12, versículo 23. Quando Jesus, na sua última Páscoa, quando aquela romagem de quando todos os judeus iam para Jerusalém para realizar a Páscoa, Jesus também vai. Jesus entra montado num jumento, concretizando várias profecias ali. E aí, naquele momento, Jesus olha para o plano eterno de Deus e diz assim, versículo 23, respondeu Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Então vejam como esse termo é interessante no Evangelho. E a partir desse momento, da entrada de Jesus em Jerusalém, uma semana depois, pouco menos de 5 dias, Jesus dá a última declaração, que é agora no versículo 17. Capítulo 17, versículo 1, dizendo o quê? Pai, é chegada a minha hora. Perguntas importantes em relação a isso. Por que o Evangelho de João traz um enlace em todo o conteúdo sobre esta hora? Interessante que quando nós participamos de um casamento, tem muita coisa, não tem no casamento? Né? Tem muita coisa. Mas normalmente nós estamos esperando o quê? A hora da entrada da noiva, né? É o momento mais o quê? Importante do casamento, não é assim? A hora da entrada da noiva, e todo mundo fica de pé, aí vem a noiva, né? Todo aquele... Ou seja, existe um enlace preparativo para aquele momento especial. Aqui João faz a mesma coisa. João começa dentro da perspectiva dessa hora, fazer um enlace preparativo para um momento especial, que era a hora em que Jesus seria oferecido em nosso favor. E é por isso que João meio que vai trabalhando esse conceito. E esse conceito nos mostra muita coisa. Mostra que o plano de Deus era certo, em que ninguém poderia apressar o plano de Deus. Nós vimos aqui, Jesus pregou lá no capítulo 8 e disse que ele era Deus, né? Lembra quando Jesus disse que era Deus? E os judeus se apavoraram. Naquele momento ali, o que é que cabia diante da lei? Jesus ser apedrejado. Mas não era chegada a hora de Cristo morrer. Não era aquele momento. Não dependia da vontade do homem. Dependia da vontade de Deus. Quando Jesus está diante de Pilatos, Pilatos diz, olha, eu podia salvar você. Ele diz. É como ele olhasse para Jesus, você não pode nada. Porque de quem era o domínio sobre o plano? De quem era o domínio daquela hora? O domínio daquela hora estava nas mãos de Deus. Agora, por que será que é tão importante nós compreendermos o teor dessa hora? Porque, meus amados, foi por causa do que aconteceu nessa hora que nós estamos aqui. Foi por causa do que aconteceu ali na cruz e em todo esse enlace preparativo que Jesus morreu, ressuscitou e nós hoje podemos declarar que cremos nisso. E nós temos que entender o poder dessa hora. Essa hora representa a total consumação do ministério terreno do Senhor Jesus. Não era simplesmente a cruz, mas era a concretização do ministério terreno de Jesus. Abram suas Bíblias aí para Mateus capítulo 16, versículo 21. Mateus capítulo 16, verso 21, diz assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e os escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia.
Jesus aqui apresenta o seu ministério não somente na perspectiva final, mas de várias coisas que deveriam acontecer e que João aqui coloca que era a concretização dessa hora. Assim, a partir desse contexto que Jesus estava aqui falando, não era simplesmente a sua morte, mas a concretização do plano salvífico de Deus para a humanidade. O plano salvífico de Deus para a humanidade. A morte de Jesus, a crucificação de Jesus está dentro desse plano salvífico. Mas quando é que ele começou, meus amados irmãos? Com o nascimento de Cristo. Com a dispensação da plenitude dos tempos e Jesus entrando na realidade humana. Todo o ministério de Jesus, desde o seu nascimento até a sua concretização, era a cada segundo, ainda não era chegada a sua hora. Lembra? Herodes tentou matar Jesus, não tentou? Conseguiu? Quando a gente olha a história, nós vemos que existe uma matança enorme de crianças naquela época. Mas Jesus não foi morto. Por quê? Porque não era chegada a sua hora. Isso é muito interessante, irmãos. A vida de Cristo e o ministério de Cristo estava nas mãos de Deus todo momento. Agora, algumas coisas importantes que nós temos que entender: morte, ressurreição, ascensão e a coroação de Cristo tinha a ver com a consumação dessa hora. Ou seja, morte, ressurreição, consumação e coroação de Cristo. Todas essas coisas são importantes e fazem parte da graça que nos alcançou. Todas essas coisas são importantes nós entendermos, meus amados irmãos, porque às vezes nós estamos vivendo uma perspectiva da vida cristã muito pequena em relação ao tamanho da obra que Deus fez. Quando nós lemos Efésios capítulo 1, Paulo começa a apresentar o plano eterno de Deus, ele começa a apresentar as várias facetas desse plano eterno de Deus, desde a eternidade até a concretização. Ou seja, Deus operou na história completamente para que Cristo pudesse chegar nessa última hora. No qual Efésios chama a dispensação da plenitude dos tempos. Ou seja, Deus preparou toda a história para que chegasse no momento certo, nem antes, nem depois. Efésios chama dispensação da plenitude dos tempos. Então, eu queria enfatizar esses 4 pontos aqui, quando nós estamos falando sobre a consumação dessa obra de Cristo: a morte, a ressurreição, a ascensão e a coroação, como 4 pilares da finalização desta hora. Veja, abre aí para capítulo 12, versículo 32. Quando Jesus fala a primeira vez que era chegada a sua hora, os irmãos estão lembrados quando os gregos procuram Jesus, né? E André faz ali o intercâmbio entre Jesus e os gregos. E aí Jesus diz: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos os olhos para mim. Então Jesus já estava consciente do que é que aconteceria pouco tempo depois. Ou seja, o que é que Jesus estava dizendo aqui? Jesus está fazendo, inclusive, aquele comentário que João fez no capítulo 3. Lembra qual foi o comentário que João fez no capítulo 3? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, e todos que olharam, né, foram salvos da serpente, assim convém que o Filho do Homem seja levantado, e todos aqueles que nele crê tenham o quê? A vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 14 e 15, se eu não me engano. E o 16, porque Deus amou o mundo. Aí ele conclui o raciocínio. Então a morte de Jesus faz parte dessa última hora, mas já estava sendo predita por Cristo a todo tempo. Na conversa com Nicodemos, Jesus já prevê a sua morte
E não só a sua morte, mas como essa morte seria. Ou seja, como é que a serpente lá no deserto, a serpente ela foi levantada. Jesus disse para os gregos que ele tinha que ser o quê? Levantado. Mostrando como ele morreria. Como testemunho público da podridão, do pecado da humanidade. Para que todos aqueles que olhassem para ele pudessem entender que o justo, o Filho de Deus, estava morrendo. Para que todos pudessem olhar publicamente e crerem. O Gólgota, lá em Israel, é um pico de um monte, pequeno monte, que fica no alto da cidade. Por que será que era no alto da cidade? Para que o quê? Todos pudessem testemunhar a morte, a solução de Deus para a humanidade. Agora, além disso, Jesus também sabia do outro momento, que ele não ficaria retido na morte e que ele ressuscitaria. Veja, Mateus 20, 19. Mateus 20, 19. Mateus 20, 19 diz: entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado, crucificado. Mas o que? Ressuscitará. Mas ao terceiro dia ele ressuscitará. Tão importante, meus amados, que é entender sobre a morte de Cristo. Nós estamos estudando sobre essa hora. Essa hora compreende a morte de Cristo, mas compreende a ressurreição. A ressurreição de Jesus dentre os mortos é a vitória definitiva sobre o pecado. Ela confirma que o sacrifício de Jesus foi aceito por Deus e inaugura uma nova era na qual a morte não tem mais domínio sobre aqueles que creem em Cristo. A ressurreição de Cristo, ela é fundamental para entendermos que a morte foi vencida. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20 e 22, diz assim: mas se de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, visto que a morte veio por um só homem, também por um só homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Coríntios continua dizendo que o primeiro inimigo, ele já foi vencido. Quem é o primeiro inimigo? É a morte. A morte já foi vencida. Meus amados, já se perguntou, porque nós que temos as convicções da nossa fé e temos as convicções do que Cristo fez por nós, nós não temos medo da morte? Por que será que nós não temos medo da morte? Nós não devemos. Nós não devemos ter medo da morte. Sabe por que nós não devemos ter medo da morte? Porque a morte já morreu para nós, no sentido eterno. Jesus destruiu este inimigo. Esse inimigo não tem mais poder sobre nós. Não estou falando do corpo físico, mas estou falando da separação de Deus, que é a morte espiritual. Então, nós temos paz. Sabe por que um descrente tem tanto medo da morte? Entra em desespero quando está na iminência da morte? Sabe por quê? Porque a morte é viva para ele. De verdade, a morte ainda é inimigo dele, porque ele não ressuscitou com Cristo. E ele tem pavor disso. Ele sofre só em pensar na ideia da morte. Mas, meus irmãos, se nós estamos bem espiritualmente, o que é que a morte é para nós? O que é que a morte é para nós, se nós estamos bem espiritualmente? Se nós não estamos bem espiritualmente, nós vamos ficar com medo, tá certo? Mas se nós estamos bem espiritualmente, a morte é o quê? É bênção, não é? O que é que Paulo diz? Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se fosse por mim, eu queria estar com quem? Com o Senhor Jesus, que é incomparavelmente melhor.
A morte de um crente deve ser motivo de alegria, meus irmãos. Quando nós olhamos para um crente ali, morto, nós devemos nos alegrar. Porque pode ter certeza que ele está muito melhor do que nós. Porque ele está com Jesus. Então, a ressurreição de Jesus, veja o quanto é importante compreender sobre essa hora que Jesus estava dizendo que tinha chegado. Essa hora era a hora que ele também ressuscitaria. E nós, juntamente com ele, o quê? Também ressuscitaríamos da escravidão do pecado e do domínio da morte. Agora, morte e sepultamento, mas há uma ascensão de Cristo que estava prestes a acontecer. Hebreus fala o seguinte, Hebreus 4, 14 a 16. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que o quê? Que penetrou nos céus. Conservemos firme a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Morte, ressurreição, mas a ascensão de Cristo leva Jesus para o lado de Deus. E leva Jesus para habilitar-se como sumo sacerdote de todos nós. Para que agora nós pudéssemos, através desse grande sumo sacerdote, nós pudemos entrar na presença de Deus. Então, meus irmãos, veja que a obra é muito profunda. A morte é o juízo. A ressurreição é a libertação. A ascensão é o retorno à comunhão com Deus. Agora, Jesus também foi coroado. E Jesus está no céu, participando dessa glória. Olha aí, versículo 5 do capítulo 17. E agora, glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Então Jesus disse, Senhor, Pai, me leva de volta, para que eu retome aquela glória que nós tínhamos antes dos tempos. Mas aí olha só agora, o que é que acontece nesse pequeno espaço de tempo, em que Paulo escreve já com a obra concretizada de Cristo. Olha aí, versículo 9 e 10 do capítulo 2 de Filipenses. Paulo diz o seguinte, capítulo 2, versículo 9 e 10. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Então veja esse ciclo perfeito do que é que Jesus estava falando sobre. Chegou a hora. Chegou a hora de quê? De eu morrer, de eu ressuscitar, de eu voltar para o Pai e de eu reinar. Mas acima de tudo, meus irmãos, isso nos trouxe muitas bênçãos. A obra de Cristo nos abençoou de uma maneira muito profunda. Talvez quando chegarmos na presença de Cristo, e devemos ansiar chegar na presença de Cristo, às vezes eu fico comigo mesmo pensando, né? Como vai ser estar na presença do Senhor? Como vai ser estar na presença do Todo-Poderoso? Daquele que não precisarei fazer perguntas, porque Ele sabe as perguntas que eu estou fazendo a Ele, sem ser necessário eu indagar. Como será estar na presença do Deus Todo-Poderoso? Como será compreender profundamente a obra de Cristo? Porque lá nós compreenderemos perfeitamente a obra de Cristo em nossas vidas. Agora, além de uma consumação desses 4 eixos, Jesus também finaliza todos os seus trabalhos. Era aquela hora tão desejada. Lembra, acredito que nós que trabalhamos, né? Entramos lá
nosso labor de 8 horas da manhã, né? Aí começamos a trabalhar. Aí quando está ali chegando, né? Às 5 horas dá aquela sensação de que terminamos, né? Terminei o dia, terminei todos os meus trabalhos e todo o meu labor. Quando Jesus estava dizendo, Pai, é chegada a minha hora, além dessas 4 perspectivas que tinha a ver com a obra redentora, também Jesus, como servo perfeito, concretizou todos os seus trabalhos. Meus irmãos, há vários aspectos da finalização dos trabalhos de Cristo. Primeiro, foi o único e exclusivo sacrifício de expiação pelo pecado e pela humanidade. Vocês lembram que Hebreus fala muito sobre a obra que o sacerdote tinha que fazer? Lembra no dia da expiação, o que é que o sacerdote precisava fazer? Pegar ali os animais, tinha o bode expiatório, né? Tinha o bode emissário, lembram de tudo isso? Todo esse trabalho que o sacerdote tinha que fazer, Jesus fez isso. Jesus se apresentou como o bode expiatório, aquele que seria imolado, derramaria seu sangue. Mas também Jesus se apresentou como o bode emissário. Lembram disso? Jesus foi crucificado aonde? Fora da porta da cidade. Lembram? Que era assim, que era o bode emissário, representando que os pecados estavam sendo levados para onde? Para longe da presença de Deus. Lembram disso? Pois é, Jesus concretiza esse trabalho. Jesus cumpre inúmeras profecias. Inúmeras. Eu vou citar aqui algumas. A traição por um amigo próximo, profetizada lá em Salmos 41:9, foi cumprida em Mateus 26, 14 e 16. Que ele seria vendido por 30 moedas de prata, lá em Zacarias 11, 12 a 13, cumprido lá em Mateus 26, 15. O uso do dinheiro para comprar o campo do oleiro, lembra disso? Pois Zacarias 11, 13, cumprido em Mateus 27. O silêncio dos seus acusadores, profetizado lá em Isaías 53, 7, cumprido lá em Mateus 27, 12. Os flagelos que ele sofreria, profetizado em Isaías 53, cumprido lá em Mateus 27, 26. Cuspidas e escárnios, Isaías 56, cumprido lá em Mateus 26, 67 e 68. As mãos e os pés profetizados, profetizado lá em Salmo 26, 22, 16, cumprido lá em João 20, e aí por aí vai. Olha quantas profecias, e eu tenho inúmeras aqui, tá certo? É que eu não vou citar todas não, senão a gente vai passar muito tempo. Ou seja, Jesus também cumpriu, como servo perfeito, à risca todas as profecias. Lembra hoje pela manhã, quando nós estávamos falando, que Jesus estava na cruz, já depois de, no final dos momentos na cruz, Jesus diz o que lá? Tenho sede. Por que Jesus? Eu expliquei hoje pela manhã, né? Por que Jesus disse aquilo? Faltava cumprir aquela profecia ainda. Tinha uma profecia em relação a isso. E naquele momento, Jesus, como servo perfeito, cumpre todos os seus labores. Quando Jesus termina de beber o vinagre, Jesus diz o quê? Está tudo consumado. Pai, em minha mão, em suas mãos, entrego o meu espírito. E ele suspira, entrega a sua vida. Olha como é, quando eu fico pensando nisso, é por isso que muitos ali, né, olharam e disseram, esse verdadeiramente era o Filho de Deus. Quem tinha domínio sobre a vida, como Jesus teve. Além disso, Jesus como símbolo perfeito da vontade de Deus, Jesus também, através dessa hora, cumpre e finaliza todos os tipos e símbolos que tinham sido profetizados no Velho Testamento, como o sacrifício pascual, como também o sistema sacrificial levítico, como também o pão que desceu do céu, lembra lá do maná? E Jesus diz lá em João, que ele era o pão que desceu do céu. A serpente de bronze, Jesus também cumpriu esse símbolo. Jesus também disse que ele o quê? Destruiria o templo e reedificaria em 3 dias. Então veja que o ministério de Cristo
foi trabalho, 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 trabalho por cima de trabalho. Jesus, como servo perfeito, cumpriu exatamente todas as coisas. Meus amados, além disso, Jesus triunfa sobre o primeiro inimigo, que é a morte, mas Jesus também garante o triunfo do último, que será Satanás. Interessante, meus amados, que Satanás não queria que Jesus fosse à cruz, né? Lembram? Lembram lá o que é que Satanás estava falando para Pedro? Não precisa, Senhor. Tem o quê? Piedade de ti. Tem misericórdia de ti mesmo. O que é que Jesus disse para Pedro? Arreda, Satanás, porque o quê? Não cogitas das coisas de Deus. O Calvário dá um checkmate em Satanás. O Calvário é a derrota do inimigo. O Calvário é a vitória do último Adão, no qual Satanás tinha derrubado o primeiro. Ele não conseguiu derrubar o último Adão. E é muito interessante, como o irmão Sabino leu hoje, a sabedoria de Deus é loucura para o homem. E é através daquela cruz que Jesus vence todos os seus inimigos. É através do escândalo da cruz. Por isso que o texto de Coríntios diz o quê? A sabedoria de Deus é o quê? É loucura para o homem. Porque enquanto para o mundo olhar para um homem ensanguentado na cruz é vergonha e derrota, mas pela sabedoria de Deus, olhar para a cruz é vitória. Olhar para a cruz é a completude de todo o plano de Deus. Olhar para a cruz é desfrutar da sabedoria de Deus. Meus amados, nós todo dia deveríamos refletir sobre a realidade da cruz. A realidade da cruz pode nos santificar e pode nos levar a fazer o objetivo principal de Jesus, quando estava falando que a última hora dele tinha chegado. Voltemos aí para João 17:1. João 17:1 diz: tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. Nós já vimos o teor teológico dessa hora, né? Mas glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique a ti. Então, Jesus agora foca os olhos na glória de Deus. E Jesus foca aqui a glória numa perspectiva mútua. Ou seja, o filho glorificando ao pai e o pai glorificando o filho. E o que seria isso? O que seria a glória? Já ensinei aos irmãos algumas vezes. Glória significa emitir opinião correta sobre Deus. Dar glórias a Deus significa emitir uma opinião verdadeira sobre Deus. Glória significa peso, que vem lá do hebraico. E meus irmãos, quando nós olhamos para a cruz e para o que Jesus fez, nós podemos conhecer de verdade Jesus, os atributos comunicáveis de Deus através de amor, de humildade, através de abnegação e obediência completa do Senhor Jesus e de um amor sacrificial. E nós conseguimos ver quem é este Deus e emitir opinião sobre ele quando vemos a cruz. Mas nós também vemos o Pai como o juiz do universo. Nós olhamos para Deus na cruz e identificamos que verdade, justiça, retidão está sobre as mãos de Deus Pai. Que através da cruz cravou os pecados da humanidade, mas não foi sem preço. Foi através de um preço altíssimo. A cruz remonta o juízo de Deus, a justiça de Deus e a retidão de Deus,
porque aprove Deus moer o seu filho. É assim que Isaías fala. A cruz nos faz olhar e percebermos quem é esse Deus de verdade. É aquele Deus que não compactua com o pecado, que não compactua com o erro. É aquele Deus que está disposto a moer o seu filho. É este que foi glorificado na cruz também. É este Deus que nós olhamos, como lá em Romanos capítulo 3, é Ele que é o justo e o justificador. A cruz nos mostra a glória de Cristo e a glória de Deus. Nós podemos emitir uma opinião, quem é Jesus, quando olhamos a sua obra e a sua hora lá na cruz. Mas também podemos emitir a opinião de quem é Deus, quando a gente olha ali na cruz. Às vezes as pessoas perguntam assim, por que quando acontece uma tragédia, né, muito grande, as pessoas perguntam, por que Deus permitiu isso? Onde é que está Deus que permitiu isso? Sabe normalmente qual é a minha resposta? Onde é que estava Deus quando o seu filho estava morrendo ali na cruz? Você já pensou nisso? Eu volto à pergunta. Os homens, pelos seus pecados, merecem juízo e condenação. Merece ou não merece? Mas Jesus não merecia. E a retidão de Deus e a justiça de Deus deixou Jesus lá. Porque senão, meus irmãos, nenhum de nós podíamos chegar na presença de Deus. A cruz nos ensina muita coisa. E é por essa razão que precisávamos tanto entender. Quando Jesus olha para o céu e diz, Pai, é chegada a minha hora. Significado. Tudo isso que nós falamos aqui. Meus amados, hoje nós podemos ser abençoados com a concretização de tudo isso. E você, meu amado, que está aqui hoje, que de repente veio assistir esse culto, e de repente não compreendia perfeitamente por que Jesus foi à cruz. Jesus foi à cruz como plano de Deus para salvar você. Jesus foi para a cruz porque ninguém poderia ir lá e ressuscitar. Somente Ele poderia cumprir aqueles 4 pilares: morrer, ressuscitar, ir ao céu e reinar. Para que nós pudéssemos também morrer, ressuscitar, um dia ir para o céu, e a Bíblia promete que nós vamos reinar com Ele também. Você já aceitou Cristo como Senhor de sua vida? Você já refletiu sobre a realidade do pecado? Você já refletiu sobre a realidade de que se morrer sem Cristo, irá viver para sempre separado de Deus no inferno? São realidades muito profundas, caro amigo. Você precisa compreender que Deus planejou tudo. E como Jesus falou aqui, foi uma hora específica, concretização do plano dele. Por causa que Ele amou profundamente a todos nós. Reflita sobre a sua vida. Entenda que você precisa reconhecer diante de Deus que precisa de salvação. Você precisa reconhecer diante de Deus que o juízo sobre você levará você para o inferno. Mas que, se você acreditar que Ele derramou o juízo dele na pessoa de Cristo na cruz, seus pecados serão perdoados. E você poderá entrar novamente na presença de Deus. Alguém que está aqui nessa noite e entendeu sobre o que era a hora que Jesus estava ali falando. Entendeu sobre a mensagem da cruz. Entendeu sobre a necessidade de entregar a vida a Cristo. E quer entregar a vida ao Senhor Jesus? Levante suas mãos. Alguém quer fazer isso? Alguém quer depositar toda a sua confiança na obra de Cristo e ter certeza que a morte não terá mais vitória sobre você e que a vida eterna é um presente que Deus lhe dá?
Alguém quer entregar a vida a Cristo? Levante uma de suas mãos. Alguém? Senhor Deus, Pai querido, queremos, amado Pai, ser gratos a Ti pela Tua infinita misericórdia sobre nós. Pai querido, como é bom saber que temos um Pai misericordioso e bondoso. Como é bom saber que temos um Senhor que deu a vida por nós. Como é bom saber que o Espírito Santo está conosco, nos ajudando, Senhor Deus, dia a dia a conhecer mais sobre Ti. Pai amado, obrigado por esse tempo que aqui pudemos abrir a Tua palavra. Peço, Senhor Deus, que o Senhor trabalhe no coração desses aqui que escutaram a Tua mensagem, para que possam, Senhor Deus, olhar para o Senhor Jesus e crer na mensagem da cruz. Assim agradecemos e pedimos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém.